Fala galera, beleza? Meu nome é Fred, canal Papo de Rock, e hoje eu vou falar sobre uma banda que eu curto muito, uma banda lá que começou ainda nos anos 60, né? Chamada The Spook Truth, banda inglesa, uma banda considerada de blues rock progressivo, né? E os caras começaram a tocar juntos em 63 com o nome The Vipes. Eles não chegaram a gravar um álbum ainda com esse nome deles, né? A banda também não tinha a mesma formação que teria no Spook Truth, mas o embrião da banda tá ali, né? Fazendo um rock psicodélico, aquele rockzinho mais inocente dos anos 60, né? A banda durou de 63 a 67. Em 67, eles mudaram o nome para Art e gravaram esse disco aqui, ó. Aqui a banda já está quase completa, o Spook Truth, né? Só está faltando um membro. E gravaram esse disco chamado Supernatural Fairy Tale, que é um disco bem psicodélico, né? Dos anos 60, 67, aquela psicodelia lá dos anos 60, né? Característica. Disco bem legal, inclusive. Disco bacana. Recomendo que se ouça. E em 67 ainda eles formaram o Spook Truth, né? E tinham como membros o Mike Harrison no teclado, na voz, e o Gary Wright também, teclado e voz, banda com 2 tecladistas, né? Luther Grossvernon na guitarra, o Greg Ridley no baixo e o Mike Kelly na bateria. Essa formação aí é a formação mais clássica da banda, né? Vamos falar dessa forma. É a melhor formação do Spook Truth. Eles gravaram entre 68 e 74, gravaram 7 álbuns. Ao longo dos anos, eu consegui ir pegando esses discos e tenho todos eles aqui, ó. Em 74 eles encerraram as atividades, se separaram, né? Cada um foi... O Mike Harrison foi cuidar de sua carreira solo, o Gary Wright também, o Luther Grossvernon também. Os outros 2 integraram outras bandas. Em 99, eles retornaram com o nome como Spook Truth, né? E gravaram um disco com o mesmo nome do Black Sabbath, o disco Cross Purpose. Black Sabbath, se eu não me engano, é Cross Purposes, né? Mas um nome muito parecido. E eu tava dando uma escutada nesse disco aí, esses dias que eu ainda não tinha ouvido. E olha, é um disco bem legal, viu? Bem legal, um rock cru. Um disco bem digno aí para fechar, né? Não que eles precisassem fechar a discografia, mas fecharam, assim, digamos, com muita dignidade, um disco bem legal. Principalmente nos anos 90, né? Em 99, que fazendo aquele rock cru, assim, com arremedos dos anos 70, né? Coisas que eles sabiam fazer muito bem na época, né? E entre esses 7 discos aqui, para quem não conhece a banda, eu vou indicar seus 2 melhores álbuns, né? Que é o Spook 2, esse disco aqui de 69, Spook 2. Aqui tem uma faixa muito bacana que fez um relativo sucesso, chamada Evil Woman. Tem uma faixa também relativamente conhecida, que é That Was Only Yesterday. Tem outra faixa muito legal, Feeling Bad. E tem uma faixa que foi regravada pelo Judas Priest, né? Que é Better By You, Better Than Me. Cara, esse disco, ele é um disco assim de blues rock, né? Com um tempero psicodélico, pitadas de soul. Cara, é um disco muito melódico, muito bom, com excelentes riffs de guitarras, né? E eu recomendo demais esse disco aqui. Foi o primeiro disco deles que eu peguei. Esse disco, ó, acho que está comigo desde os anos 90. É uma edição assim antiga ainda. Na época acho que não tinha nem aquelas lombada transparente. E desde que eu
comecei a curtir rock assim mais antigo, né, dos anos 70, lá na década de 90, que eu me deparei assim com Spook Tooth e me apaixonei. Esse foi o primeiro disco deles que eu peguei. O segundo disco deles, que eu recomendo, né, para quem não conhece a banda, pelo menos dá uma escutada nesses dois álbuns, é o The Last Puff. Descasso também, um disco bem mais calcado no blues rock, aquele blues mais arrastado, com riffs de guitarras arrastado, meio, sei lá, cara, meio até, negócio meio doom, né? Mas assim, com muito blues, né? E aqui o disco abre com um cover de uma música dos Beatles que eles fizeram uma desconstrução fantástica, né? Que é I Am The Walrus, que eu acho que é se eu não me engano, é do... Agora eu não lembro qual é o disco dos Beatles que tem esse I Am The Walrus. Eu acho que é o Magical Mystery Tour, I Am The Walrus é do Magical Mystery Tour. Uma faixa bem legal, né, dos Beatles. Inclusive até foi regravada também pelo Oasis, né, bem mais recentemente. Então, esses dois discos, o Spook 2 e o Last Puff, são dois belíssimos exemplares aí do hard rock, né, dos anos 70. Um hard rock psicodélico, embebidos assim na fonte do blues e com generosas pitadas de soul, vocais poderosos, melodia muito cativante, né, das faixas. Então são dois belíssimos discos que realmente, né, quem não conhece a banda e quiser começar a conhecer, eu recomendo dar esses primeiros passos aqui na discografia da banda. A partir daí, você pode ir ouvindo os outros discos, né? Porque todos esses discos que eles gravaram nos anos 70 são muito bons. O The Mirror, que é o último, e o Broke My Heart, o The Witness, né? Que é esse aqui, ó. E o Broke My Heart é esse aqui. São todos bons discos, cara. Mas esses dois aí são os dois que eu mais recomendaria para quem não conhece a banda. E são meus dois discos preferidos deles, ainda que eu goste de todos eles, né? O Ceremony, que é esse aqui, é um disco bem mais experimental. Esse disco aqui é um disco um pouco mais difícil, um disco mais experimental, um disco assim um pouco fora da curva deles, né? O It's All About é um disco mais psicodélico, o primeiro disco deles. Mas é isso, é uma bandaça, né? O Spook Tooth, e é o tipo da banda assim que quem curte rock dos anos 70 e já navega aí nessas praias, né, nesses oceanos aí do bom rock dos anos 70, com certeza já mergulhou aí nas águas do Spook Tooth, né? E quem não conhece, tá aí a oportunidade e as indicações que eu estou dando. Os discos deles vocês encontram fácil aí no Spotify, no YouTube. E é isso. Os caras também, o Mike Harrison tem bons discos solos, o Gary White também, principalmente os primeiros, né? Aqueles primeiros discos lá, eu tenho os dois primeiros do Gary White e do Mike Harrison. Cara, são dois descassos. E assim como o Luther Gross-Vernon também, que é o guitarrista, né? O cara também tem alguns discos solos bem legais. Vou mostrar os discos do Mike Harrison aqui para vocês. Então, esses dois discos aqui do Mike Harrison, né, são descassos, né? Esse aqui é o Smoke the Light. Deixa eu ver aqui, Lightning. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui a data do disco. 72. Smokestack Lightning. Smokestack Lightning. Minha pronúncia não está muito boa não, mas esse é o disco, né? E o outro
O outro é o primeiro de 71, né? Mike Harrison. Belíssimos discos esses dois. Gary Wright eu tenho aqui uma edição 2 em 1, né? Com Gary's White Extraction e o Footprint. Deixa eu ver aqui a data dele, 71 e 72 também. Essa edição aqui da BGO. É o fino aí do cara, né? Eu confesso que depois ele meio que perdeu um pouco a mão ali, né? Começou a ficar pop demais e não curto muito os discos dele posteriores a esse, mas esses dois discos solos aí são muito bons, dos caras do Spooktooth, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E digam aí se vocês conhecem o Spooktooth, se curtem, se tem... Quais são os seus discos preferidos, beleza? Um abraço, até a próxima.